Boa noite a todos. Vamos pedir a Deus, né, para que a gente tenha uma reunião tranquila. Desde a hora que vocês chegaram primeiro que eu, a gente já está no tema da noite, né, que é a oração, a prece. O Esdras já fez essa parte aí muito bem. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o capítulo 27 do Evangelho, Pedi e Obtereis. Esse capítulo, ele é sobre a prece, sobre a oração. E só a título de esclarecimento, né, eu tive a curiosidade, porque a gente escuta falar a reza, a prece, a oração, e a gente pensa que é tudo igual, né? E não é, gente. Lá no dicionário fala que rezar é quando a gente declama, quando a gente repete uma prece que já está pronta. E a oração, ela é uma fala, é a gente improvisar alguma coisa, é o fato de falar. E a prece, eu vou até ler, porque é maiorzinho um pouquinho o que fala o dicionário. O dicionário fala que a prece, ela é uma mensagem oral, escrita ou em pensamento, que se dirige a uma divindade ou um santo, pedindo uma ajuda, uma bênção, um agradecimento de uma graça recebida. Oração, reza, ato ou efeito de suplicar, rogo, pedido. Então a prece, ela já é bem abrangente, ela pega tudo, né? Por isso que o Evangelho sempre usa a palavra prece. E a gente vai, nesse capítulo aqui, observar que sempre está usando a palavra prece. Então vamos lá, né? A primeira coisa que esse capítulo fala é sobre a qualidade da prece. O que a gente precisa, né? Para que a nossa prece tenha uma boa qualidade. Para que a prece que a gente faça tenha uma qualidade boa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que se comprazem orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam o seu galardão. Mas quando orardes, entrai em vosso aposento e, fechando a tua porta, orai ao vosso Pai em segredo, e teu Pai, que vê secretamente, vos recompensará. Então o Evangelho fala que a primeira coisa para a gente ter uma prece com bastante qualidade é nós recolhermos, né, a algum lugar em secreto, tipo o nosso quarto, né, um lugar que a gente se sente bem, porque a oração, ela é uma conversa nossa com Deus, ela é uma conversa da criatura com o Criador. E quando a gente vai conversar com Deus, a gente vai usar de uma intimidade para com Deus, né? Porque normalmente quando a gente vai conversar com Deus, a gente está precisando de alguma coisa, a gente está numa agonia, numa aflição. Então, se a gente vai ter essa conversa com o nosso Pai, a gente precisa de ter um lugarzinho, tipo secreto mesmo, né? Seja onde for. Cada um tem o seu. Um é no quarto, o outro é lá na casa que tem um local só de oração. Então, a primeira coisa que a gente precisa para que a nossa prece tenha uma qualidade boa é um lugar, né? Um lugar que não é um lugar físico, gente, esse lugar. A gente vai ver mais pra frente que não é um lugar físico. É um lugar que a gente possa conversar mesmo com Deus como um amigo, né? Como um pai que Deus é pra gente. O que mais que a gente precisa, né? Não afeteis de muito orar, porque não é pela multiplicidade das palavras que sereis entendidos mas pela sua sinceridade. Então, o Evangelho fala que a gente não tem necessidade de fazer preces enormes, que a gente não tem necessidade de decorar a prece de Cáritas, que eu nunca consegui decorar, porque ela é enorme, é linda, mas eu não decorei, não dou conta. Então, assim, a gente não tem que ter essa preocupação da multiplicidade das palavras, porque se a oração é uma conversa nossa com Deus, a gente vai conversar com Ele como a gente conversa com um amigo, né? Não precisa de estar tão preocupado com aquelas preces enormes. Antes de orar, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-o, porque a prece não será agradável a Deus se não for da parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. O que isso quer dizer? Que quando nós formos orar, para que a nossa prece tenha uma boa qualidade, a gente tem que estar com o nosso coração limpo, puro, sem rancor, sem ressentimento, sem amarguras, porque se nós estivermos com esse tipo de sentimento no nosso coração, a gente não vai ter uma qualidade boa de prece. E outra coisa, a gente não vai conseguir
criar, né, um ambiente mental favorável para que a nossa prece seja eficaz. Então é necessário que nós estejamos com os nossos corações sem rancor, sem mágoa. Se a gente fez alguma coisa com uma pessoa, a gente deve pedir desculpa, pedir perdão, para que o nosso coração esteja limpo, né, puro, para que essa prece tenha uma boa qualidade. Então, eu falei 3 coisas, né, sobre as qualidades da prece. E a última, que é o orgulho, né, que a gente deve fazer a nossa prece com humildade. Orar, enfim, com humildade, como o publicano, e não com o orgulho. E não com orgulho, como o fariseu. Examinai vossos defeitos e não vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há de mal em vós. Então, a 4ª coisa para que a nossa prece tenha uma boa qualidade é a gente orar com humildade. Acho que todo mundo lembra daquela passagem do publicano e do fariseu, né? Que o publicano e o fariseu, ele orava com orgulho, ele falava alto, ele dizia que ele jejuava, que ele pagava o dízimo, que ele não era como aquele outro que era um ladrão. E o publicano não, ele orava com humildade, ele falava baixo, ele nem levantava os olhos, porque ele achava que ele era tão cheio de pecado, que ele nem merecia levantar os olhos para Deus. Então, a gente deve também, nas nossas preces, se a gente quiser uma boa qualidade, orar com humildade. Então, vamos recordar aí, né, gente? Primeiro, a gente orar em secreto. Segundo, a gente estar com o nosso coração limpo, né? A gente orar sempre com humildade. E qual que é outra coisa? Eu pulei uma. A multiplicidade das palavras. Não tem necessidade de fazermos orações compridas. Então tá. Seguindo aqui o nosso capítulo, né? Lá o capítulo 7 do Evangelho, ele vai falar da eficácia da prece. Há realmente a necessidade de orar, pois se Deus já sabe de tudo e a tudo providencia, o que vocês acham? A gente precisa de orar? Se Deus sabe o que a gente precisa, já está programado, para que eu vou ficar orando? Como é que é de orar com humildade? E também, se Deus tudo já programou, como mudar uma situação já existente? Se nós formos usar essa lógica de raciocínio, né, a gente não vai querer fazer oração. Mas isso não está correto. Nós temos que lembrar que Deus nos deu razão, inteligência, livre-arbítrio, né, para que a gente possa seguir a nossa jornada aqui. A eficácia da prece, ela está diretamente relacionada com o merecimento de quem a profere, seja qual for a evidência da resposta divina, que é proporcional, não à prece em si, mas às verdadeiras necessidades do espírito. Então, muitas vezes nós vamos pensar, vou orar, eu não vou receber o que eu estou pedindo, mas a gente vai receber de acordo com o nosso merecimento. Uma das eficácias da prece depende do nosso merecimento, para a gente receber ou não. Condição, confiança na providência divina, submissão à vontade de Deus, fé em si mesmo. Então, para que a nossa prece seja eficaz, depende de um monte de coisa, né? Depende desse nosso merecimento, da nossa fé. Depende, nós, né? Nós somos igual, vamos pensar que Deus vamos comparar nós, pai e mãe. Se você tem um filho de 14 anos que chega para você e fala assim, não, eu quero uma moto. É difícil um pai ou uma mãe que vai ter coragem de dar. A gente vai pensar, nossa, mas eu vou dar uma moto para o meu filho de 14 anos, meu filho não tem habilitação, meu filho não tem maturidade para andar nesse trânsito de Goiânia. Eu vou começar a pensar um monte de coisa. E meu filho pode sofrer um acidente. Imagina Deus, que tem inteligência suprema. Não é tudo que a gente vai pedir para Deus que Ele vai dar para a gente. Se nós que somos humanos, falíveis, a gente não faz tudo que o filho da gente quer, será que Deus vai fazer? Aquilo que pedirdes pela prece vos será dado? Será que tudo que a gente pedir a gente vai receber? Nem tudo, né, gente? A gente vai receber algumas coisas, mas muitas coisas nós não vamos receber. E principalmente a gente não vai receber do jeito que a gente quer receber. A gente vai receber de um outro jeito.
A gente não recebe tudo aquilo que a gente quer, mas a gente recebe tudo aquilo que a gente precisa, que a gente necessita. Aí nós recebemos sim. Que vai ser bom para o nosso crescimento, para a nossa evolução espiritual. Exatamente. E o Evangelho fala que a prece, ela é uma invocação. Através dela, alguém se coloca em comunicação mental com outro ser a qual se dirige. Então, a prece, ela é um chamamento, né? Que uma pessoa faz para um ser. Que ser seria esse? Esse ser, gente, a gente tem que lembrar que existe várias religiões, vários credos. Então, esse ser, ele pode ser um santo lá da Igreja Católica, ele pode ser um Santo Antônio. Se é uma pessoa que mora lá no Nordeste, que é devota do Padre Cícero, pode ser o Padre Cícero. Se é uma pessoa da Umbanda, vai ser lá Ogum, orixás. Então, vai depender do credo, né, daquela pessoa. A esse ser a quem você se dirige. Quais são os objetivos da prece? Pedir, agradecer, louvar. A gente pode pedir por nós mesmos, nós podemos pedir pelos outros, nós podemos pedir pelos encarnados, pelos desencarnados. Então a prece, ela abrange várias coisas, né? Os objetivos são grandes. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução de sua vontade. E por outro lado, aquelas que são dirigidas aos bons espíritos são levadas a Deus, pois nada se pode fazer sem a vontade de Deus. Então o Evangelho fala que Deus tem os intermediários. E esses intermediários são esses seres que eu acabei de falar. Os santos, né, das igrejas católicas, nosso anjo guardião, nosso espírito protetor. Vai depender do credo de cada um, de qual a religião que aquela pessoa frequenta. Então isso aí vai depender. Esses são os intermediários de Deus. A ação da prece. Como é que a prece funciona? Primeiro a gente tem que ter a vontade. Com a vontade, eu vou emitir um pensamento e esse pensamento vai chegar àquele ser a qual estou me dirigindo. Vamos supor que eu vou fazer uma oração para Jesus mesmo, né? Então, primeiro eu tenho que ter a vontade de fazer a oração. Essa vontade, junto com o meu pensamento, ela vai ser levada até aquele ser. Porque nós temos que lembrar que nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal. Então, esses fluidos vão levar essa nossa oração através do nosso pensamento, porque a prece é o pensamento, que vai é o pensamento. Tem um exemplo muito bom, não sei se todos aqui já leram o livro Nosso Lar. Lá no livro Nosso Lar, quando o André Luiz está há 8 anos no umbral, ele já está cansado, né, saturado de sofrer lá no umbral, e aí ele pensa, ele lembra da infância dele, da mãe dele, e ele fala, tem um ser que dirige tudo isso, né, que é Deus, e naquele momento ele resolve fazer uma oração. E ele faz uma oração do fundo do coração dele. Chora e lembra de tudo e pede a Deus, ele não suporta mais aquele local que ele está, ele quer sair. E naquele momento, o Clarencio, que é um espírito elevado, está prontinho para ir lá dar o socorro. Na mesma hora que ele faz a oração, ele é socorrido por esse espírito elevado que é o Clarencio e é levado lá para a colônia Nosso Lar. Então é assim que funciona a prece, a ação da prece. Então vamos ler lá. Primeiro a vontade que eu falei para vocês, né? A vontade, ela alimenta a intenção da prece e faz brotar os pensamentos elevados. No momento em que o espírito se predispõe à prece, seus pensamentos se espargem em ondas luminosas, formando um campo psíquico diferenciado, que busca a identificação com o campo formado pelo pensamento divino. O pensamento, então, segue em ondas, da mente ao infinito, transmitindo a imagem do objeto da oração. Então, quando nós oramos, quando a gente ora mesmo com fé, com vontade, o nosso pensamento está concentrado naquela oração, essas ondas vão indo, né, até esse ser a quem nós estamos nos dirigindo. A prece, ela é ouvida pelos espíritos em qualquer lugar que eles se encontrem.
Isso aí acho que não tem dúvida, né? E esse campo mental? Igual eu falei anteriormente, né? Se eu estou com o meu coração cheio de mágoa, cheio de ressentimento, se eu não perdoei alguém, eu não consigo ter um campo mental favorável para essa minha prece ter um efeito. Então, esse campo mental, um pensamento só é poderoso, se a vontade estiver firme no propósito de querer. Nesse ponto, o campo mental está unificado, pensamento único. Esse pensamento firme fará com que, do campo de força construído em torno do ser, saiam ondas mentais direcionadas, até atingir o alvo capaz de identificá-lo, analisando-lhe a grandeza. Esse exemplo que eu dei do André Luiz, se a gente conseguisse fotografar, né, aquele momento que ele está orando ali, nós iríamos ver essas ondas mentais que ele está emitindo e que o Clarencio lá está ouvindo, está percebendo e vai lá fazer o resgate. Então é assim que funciona a nossa oração. Por isso a necessidade da concentração, né, quando a gente está orando. A prece proferida sobre as condições ideais da mente, na consciência operante, faz a movimentação de energias construtivas agirem sobre o alvo que a estimulou. O pensamento dirigido e mantido por vontade férrea, por fé inabalável, movimenta todas as forças vibratórias que banham a mente emissora no âmbito da frequência das ondas emitidas. Então, gente, essas preces que a gente faz, sem nos envolvermos nela, vamos assim dizer, não acontece nada. É igual a gente fala para as crianças da evangelização. Você está lá tentando fazer uma oração, os meninos estão conversando, aquela barulheira. Eu falo assim para gente, essa prece não chegou nem na telha, né? Porque tem a necessidade dessa conexão, de ter esse movimento vibracional, né? Do meu pensamento ir, da minha vontade junto com o meu pensamento, criar aquela corrente fluídica. Seria essas ondas aí, ó. Quando nós estamos orando, pode passar, né? Maneira de orar. Aí a gente vai falar que o Evangelho fala lá se existe uma maneira ideal para a gente orar. Qual a melhor hora para orar? Será que existe um horário para a gente fazer oração? O que vocês acham? A gente pensa que não, né? Mas o Evangelho, ele fala, até eu fiquei assim, quando eu li, não dessa vez, mas já li de outras vezes, eu fiquei meio surpreendida. O Evangelho fala que nós deveríamos orar pelo menos 2 vezes, de manhã e à noite. Então, qual a melhor hora para orar? Qualquer hora, desde que precisemos ou queiramos. Entretanto, orar de manhã e à noite deveríamos adotar como prática habitual. Está lá no Evangelho, gente, não sou eu que estou falando, não. Porque eu mesma sou relapso, orar de manhã é difícil. Porque se já levanta atrasada com a correria, trabalho, às vezes a gente esquece dessa oração de manhã. A prece matinal, por quê, né? Por que o Evangelho fala dessa oração de manhã? A prece do cristão, do espírita principalmente, deve ser feita no momento em que o espírito retoma o jugo da carne e deve elevar-se com humildade aos pés da majestade divina, no impulso de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até esse dia. Aí quando a gente lê isso aqui, a gente pensa, realmente a gente deveria orar de manhã, né? Que o nosso espírito retoma o jugo da carne, ele volta, né? E aí a gente vai ter um novo dia, novas experiências, começar tudo de novo, né? Se o dia anterior foi um dia ruim, nada deu certo, aí a gente tem a chance, né, de começar novamente. E a oração noturna? A oração noturna é fundamental, pois que o espírito emancipa-se com o sono físico e o homem deve procurar a proteção espiritual. Essa aí eu acho que quase todos nós aqui, pelo menos, fazemos, né, a oração noturna. Mas a gente tem que lembrar, gente, que tem muitas pessoas que não têm hábito da oração. Nós temos que pensar que tem muitas pessoas que não conhecem a dádiva da oração, que não sabem nem como orar. Outro dia uma pessoa chegou para mim e falou isso, eu não sei fazer prece, eu não sei orar. A gente pensa que é uma coisa difícil, mas acontece. Como
Como devem ser nossas preces, né? Como é que devem ser as nossas orações? Primeiro, sinceras. Segundo, simples. Terceiro, com humildade. Sinceras por quê? Partindo do coração, de modo a expressar fielmente o que vai no nosso íntimo. Simples, sem floreio, sem imensidade de palavras, e com humildade, expressando o nosso reconhecimento por todos os benefícios recebidos e pela nossa fraqueza diante de Deus. Profundas, expressando integralmente o nosso pensamento. Aqui cabe uma parte que eu não coloquei nos slides, das preces como é que é, gente, aquela palavra? Ininteligíveis. Fugiu a palavra aqui. Eu não sei se vocês se lembram, mas até uns anos atrás, ainda tinha aquela missa do galo, que o pessoal fazia orações em latim. Essas preces não faz sentido, porque como é que você vai orar? A gente vai conversar com Deus, você vai conversar com o Criador numa língua que você não entende nada. Se a oração é um momento de intimidade nossa com o Criador, se você está falando ou ouvindo uma língua que você não está entendendo. Então essas preces, graças a Deus acabou aquilo, né? Eu não sei se em outros países ainda tem esse hábito, mas eu percebo que mudou bastante, inclusive aquela que tinha lá da prece do galo lá, nem lembro. Missa do galo era na passagem do ano? Numa época assim. Mas não mais em latim. É isso que eu estou dizendo. Então vamos lá. Porque muitos não são atendidos em suas rogativas a ponto de concluírem que não vale a pena orar? Vai entrar aquela observação que o Tico Weber fez. Pode falar, né? Porque muitos se utilizam da prece visando a satisfação única de seus interesses de cunho material. Então quer dizer que se eu for fazer uma oração e eu for pedir nessa oração coisas materiais, se eu for pedir um carro, se eu for pedir uma casa, se eu for pedir um celular novo, eu não vou receber. Não vai cair lá na minha casa essas coisas materiais. Eu tenho que mudar meu pedido, né? Eu tenho que pedir trabalho, eu tenho que pedir tolerância, eu tenho que pedir perseverança para eu estar ali procurando emprego todo dia, dando conta de acordar cedo. Isso é que eu tenho que pedir. Se eu pedir as coisas materiais, eu não vou receber, não. Afinal, o que é correto pedir quando oramos? Vamos parar aqui, não passa não, né? Vamos parar aqui e pensar. O que a gente tem que pedir nas nossas orações? Será que nós estamos pedindo o que a gente realmente precisa de pedir? Vamos todo mundo pensar o que a gente está pedindo nas nossas orações. Devemos pedir bens mais preciosos, como a paciência, a fé, a resignação e a melhoria moral. Enfim, tudo aquilo que nos propicia a evolução espiritual. O Evangelho fala que eu não sei como é que é a expressão que usa lá, mas fala que invadiu o cofre das viúvas, porque as viúvas, elas pagavam para fazer oração para os maridos dela que tinham falecido. Eles cobravam caro. Se a prece fosse comprida, era um preço. Se a prece fosse curta, era outro preço. Agora, vamos combinar, né? Como é que vai negociar uma conversa nossa com Deus? Então, vamos seguindo aqui, gente. O sucesso da nossa prece tem algo a ver com o local em que proferimos a postura, a posição das mãos, cabeça, ficar de joelho, de pé, deitado? Nós sabemos que não. Nós falamos no início que a gente olhar em secreto, ir para o nosso quarto, mas isso é uma forma de falar para que a gente tenha uma concentração boa. Na verdade, nós podemos orar em qualquer lugar. Se eu estou passando por um perigo, eu estou lá no meio da rua, um trânsito, eu vou orar naquele momento ali. Naquele momento eu vou emitir o meu pensamento até meu anjo de guarda, meu espírito protetor e vou solicitar um socorro, uma ajuda. Não precisa chegar na minha casa, ajeitar lá um lugar para eu orar, não. Não tem lugar para a gente orar. A gente vai orar a qualquer momento, em qualquer local. E não tem necessidade da posição. Se você está de joelho, em pé. Também a gente não vai aqui entrar na questão cultural. Existem países que as pessoas oram quase deitados, né? Joelhados. Então isso é cultura, é diferente.
Lá eles nascem com aquela cultura, vivem daquele jeito, então nós não estamos aqui comentando isso. Só que para uma oração ser eficaz, ela não depende de lugar, de posição, nada disso. Não, nada disso tem a ver, porque o que vale é a intenção e o pensamento, que dão suporte e motivação à prece. Então isso é que é importante na nossa oração. Qual a oração mais agradável ao Criador? Qual será a oração que Deus mais gosta? A gente já falou da sinceridade, nós já falamos da simplicidade da oração. E nós temos que lembrar também, gente, que a oração, ela não é só essa verbalizada, conversada. O trabalho é oração. A caridade é oração. Tem até uma musiquinha que fala, né? A melhor oração é o amor. Então, existem várias formas de oração. Não é só essa que nós conhecemos, não. Existem outras. Tem uma historinha que a gente conta na evangelização, que ela chama o tapetinho vermelho. Não sei se vocês conhecem. É uma historinha que ela explica muito bem a maneira de orar. Uma senhora muito humilde, morava numa casinha bem simplesinha, lá no final do setor, bem longe da cidade, morava só ela e a neta, uma adolescentezinha. E essa neta dela, adolescentezinha, ela estava muito doente, muita febre, muito mal-estar, não estava dando conta mais de levantar da cama. Aí ela pensa, vou ter que ir na cidade, né, para atrás de recurso, procurar um recurso para minha neta melhorar. E ela caminha 2 horas a pé, até chegar lá na cidade, no hospital, o único hospital que tinha lá. Quando ela chega no hospital, ela conversa com o pessoal, conversa com o médico, mas eles falam para ela, olha, não tem como atender a paciente sem a paciente estar aqui, só ela tem que trazer ela. E ela sai daquela igreja, ela sai daquele hospital desolada. Porque ela pensa, minha neta não está saindo nem da cama, como é que eu vou trazer ela, andar 2 horas para chegar aqui? Impossível. E aí ela está caminhando lá na cidade, ela vê uma igreja. Ela nunca tinha entrado numa igreja, mas ela sabia que a igreja era um lugar, na cabeça dela, um lugar santo, que ela podia fazer as orações, e ela entra na igreja. Quando ela entra nessa igreja, tem umas senhoras lá orando, aquelas senhoras que trabalham na igreja, que todo dia vai lá na igreja, né? E as senhoras não conheciam ela. Viu que ela era uma pessoa diferente, que ela nunca tinha entrado naquela igreja, foram abordar ela e perguntar o que ela estava precisando. Aí ela falou assim, contou a história. Minha neta está lá em casa, muito doente, e eu quero fazer uma oração. Aí as senhoras falaram, não pode deixar que nós vamos orar para a senhora. Nós somos acostumados a orar, nós sabemos umas preces lindas, vamos orar aqui. E orou, fez várias preces, Ave Maria, Pai Nosso, mas a senhora não ficou satisfeita. Aí elas falaram, não, a senhora pode ir, que a gente já rezou, agora vai dar certo. A senhora vai chegar lá, a neta da senhora vai estar boazinha, vai dar tudo certo. Ela falou, não, mas eu que quero orar, eu que quero conversar, ela falou para as senhoras, né? E aí ela resolveu fazer a oração dela. Aí ela chegou lá no altar e falou, Senhor Jesus, eu sou a Maria, e a minha neta está lá em casa muito doente, e eu queria que o senhor fosse lá para a minha neta. Eu vou dar o endereço para o senhor. O senhor vai pegar a Rua das Pedras, o senhor vai andar, o senhor vai passar na porta da vendinha, aí o senhor vai virar na mangueira, meu barracão é o último lá da rua, mas o senhor vai lá que a minha neta está lá. Eu deixei a porta trancada, mas a chave está debaixo do tapetinho vermelho. O senhor pode pegar a chave, entrar lá, curar minha neta, mas por favor, deixa a chave de volta debaixo do tapetinho vermelho, porque quando eu chegar eu preciso de entrar. E ela fez essa oração, a senhora segurando para não rir dela, né? Porque é uma oração assim tão simples, né? E a hora que ela saiu da igreja, as mulheres caíram na gargalhada, achando a prece dela absurda. E ela foi embora para casa dela. Quando ela chegou perto do barracãozinho dela, a neta dela já estava na janela, toda satisfeita. E ela, minha filha, que coisa boa, você já sarou, você melhorou, o que aconteceu? Ela falou assim, vó, chegou um homem aqui, abriu a porta, eu escutei o barulho da fechadura, achei até que era a senhora que estava voltando, e
Ele era alto, dos cabelos longos, uma roupa branca, todo iluminado, e ele falou para eu levantar da cama, e eu levantei e eu não senti nada, minha febre foi embora, aquela dor no meu corpo desapareceu. Aí ele deixou um recado para a senhora, ele falou que deixou a chave debaixo do tapetinho vermelho. Então, gente, essa é uma oração simples, né? É uma história simples que a gente conta para os nossos alunos da evangelização e é a melhor maneira de orar, porque não tem segredo, é a senhora Maria conversando com Jesus, do jeito que ela achou que ela tinha que falar com ele. Então, qual a oração mais agradável ao Criador? O Evangelho, da primeira à última letra, é uma oração. Aquele que começar a vivê-lo está orando nos moldes que a vida espera. Então, a melhor oração é a que tem a forma do bem. Então, voltando à nossa musiquinha, né? A melhor oração é o amor. Então, era isso, gente, que eu queria falar, que está aqui nesse capítulo do Pedi e Obtereis. Depois vocês podem ler um pouquinho mais, tem algumas coisas que a gente pulou. E se tiver alguma outra pergunta, alguma colocação, alguma coisa que eu não falei, vocês podem aproveitar o momento. Então, se não tem, muito obrigada.